Então, como que é transmitida a tuberculose? Através de perdigotos, né? Gotículas de saliva, ao tossir, ao falar próximo de pessoas contaminadas, né? Essas bactérias presentes lá na tuberculose penetram na via aérea e vão parar lá nos alvéolos, causando infecção respiratória ou outros órgãos, causando, por exemplo, o rim pode causar infecção no rim, né? Não tão comum. A mais comum é a infecção causada no pulmão, né? A tuberculose, certo? Então, ela produz e desenvolve lesões ali no pulmão que formam e geram um tipo de cicatrização. Isso aqui é dependente do número de bactérias, né, que estão infectando lá o pulmão do paciente e a resistência do organismo da pessoa. Então, tem pessoa que o próprio sistema imunológico consegue curar, mas tem outras pessoas que não, que são mais suscetíveis, né? Então, isso daí geralmente causa uma reação inflamatória muito intensa lá no pulmão, com edema, né, que é o famoso inchaço do pulmão, né, produção de líquidos. Então a pessoa começa a tossir, essa tosse muitas vezes tem secreções, essa secreção pode sair com sangue, então tem a presença de escarro neste sangue, né? E ela é muito parecida com a pneumonia, né, esse tipo. Mas o teste de tuberculínico, ele já dá positivo, né, aquele a teste que vocês viram lá, que é o PPD, certo? Então, os principais sintomas da tuberculose é a tosse, o cansaço, né, o paciente tem dificuldade para caminhar, já sente falta de ar, porque as bactérias estão proliferando lá nos pulmões. O emagrecimento, né? Paciente com tuberculose geralmente tem emagrecimento. Febre, geralmente febre no final da tarde, o paciente começa a apresentar febre matutina e suor noturno. Então tem muita sudorese à noite. E como todo quadro infeccioso consome muita energia do nosso organismo tentando combater. Então, a alteração do metabolismo e a pessoa acaba com o emagrecimento. E essa tosse geralmente é acompanhada de sangue. Então, o paciente cansado e essa tosse há mais de 2 semanas, o médico já tem que pesquisar, fazer um exame ali de escarro para saber se o paciente tem uma tuberculose pulmonar, certo? E existem outras formas de tuberculose fora do pulmão, né? Porque ela pode cair na corrente sanguínea e disseminar por todo o corpo, né? Então você vê aqui que o paciente com tuberculose primária o paciente encontra manchas no pulmão e essas manchas vão ser observadas através do raio-x do pulmão, né? Então o médico solicita o raio-x, ele pode pedir o teste cutâneo da tuberculina, que é a PPD, se formar ali na pele, no raio-x, por exemplo, vocês observam essas manchas assim no pulmão, essa mancha bem característica de paciente com tuberculose, justamente a reação inflamatória que não pega no que aparece na imagem do raio-x, né? Então, muitas vezes os indivíduos saudáveis, né, a cura é espontânea, você pega a tuberculose, entra em contato com a bactéria e simplesmente não desenvolve a doença, né? E o teste tuberculínico, que é aplicada a tuberculina subcutânea, através de um derivado proteico purificado chamado PPD, e indica se o indivíduo teve ou não contato prévio com a micobactéria, né? Então, paciente que não teve contato com a micobactéria em nenhuma fase de sua vida, não vai apresentar o teste de tuberculina positivo. Só aqueles pacientes que já entraram em contato com a bactéria. Então, depois de 24 a 48 horas, você vai observar ali. Então, é feito a aplicação da tuberculina subcutânea, aqui geralmente nessa região do antebraço aqui, é aplicado aqui, e depois de 72 horas, você observa se houve a formação de um eritema.
uma região avermelhada. Se esse eritema tiver acima de 5 milímetros de tamanho, você já disse que é uma reação fraca. Então, o paciente já teve contato com a bactéria da tuberculose. Se tiver mais que 10 milímetros, quer dizer, 1 centímetro, o paciente provavelmente já teve contato sim com a bactéria. Não? Se tivesse entre 5 e 10, provavelmente entrou em contato. Se mais que 10, está confirmado o contato. Então, vai medir essa reação, você mede a borda, de uma borda até outra. Se essa reação der positiva, mais que 5 milímetros, você já solta uma reação positiva da teste de tuberculina. Então, você vai medir o diâmetro com uma régua mesmo, daqui até aqui, quantos milímetros daqui até aqui, você libera no laboratório a reação. Então, você vê que formou aqui, tem pacientes que formam uma elevação, não forma aquele edema, e aqui já é uma reação forte, ó, que já tem mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 milímetros, né, a reação, e ainda gerou um quadro inflamatório bem intenso aqui da tuberculina. Tá? É um dos testes utilizados para diagnóstico da tuberculose. E hoje, a tuberculose ela está disseminada, está tendo uma grande quantidade de pacientes tuberculosos no Brasil, principalmente depois do HIV, que é a baixa imunidade do paciente, né? E, consequentemente, o paciente pode vir a desenvolver tuberculose. Cerca de 1/3 da população mundial já esteve infectado com o bacilo da tuberculose, ou já teve contato com a bactéria, mas de 5 a 10% que contraem a doença, que ficam doentes. Então, nós temos aproximadamente no Brasil cerca de 45 milhões de brasileiros que já tiveram contato com a bactéria da tuberculose, certo? E cerca de 6 mil brasileiros morrem todo ano de tuberculose. Todo ano, 6 mil pessoas. Então, hoje em dia, a gente tem pacientes imunodeprimidos, pacientes com HIV, muito frequente em presídios, e pacientes alcoólatras, né, com alcoolistas. E o tratamento é feito com medicamentos que são liberados somente pelo SUS, que é a rifampicina, a isoniazida e a pirazinamida e tambutol. Então, esses medicamentos são de uso exclusivo do SUS para o tratamento da tuberculose. O tratamento é longo, cerca de 1 ano de tratamento, tá? Para a tuberculose.